Oi, meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as comunidades quilombolas e seus territórios. Nós sabemos que a escravidão no Brasil foi um período muito triste e muito difícil da história do Brasil, mas eles deixaram muitas coisas que nos ajudam até hoje na nossa cultura, na maneira em que as tradições que eles tinham e todas as coisas. Nós temos aqui alguns locais onde foram quilombos antigamente e que hoje se tornaram comunidades quilombolas. O que são essas comunidades quilombolas? Comunidades quilombolas são grupos de pessoas que são descendentes de escravos e que continuaram vivendo no Brasil por algum tempo e que hoje brigam, lutam por ter terras da sua propriedade e que eles possam usar essa terra plantando, colhendo, sobrevivendo dessa terra, tá? Então, os quilombos foram lugares onde os escravos que fugiam das fazendas se refugiavam, se escondiam. Nós temos aqui um exemplo de alguns escravos que viviam nos quilombos porque conseguiram fugir das fazendas onde trabalhavam como escravos e não foram capturados e conseguiram então formar essas comunidades que hoje são os quilombolas, tá? Aqui nós temos um mapa de hoje, como está a situação das comunidades de quilombos no Brasil. Então nós temos aqui, ó, por número de quilombos nos estados, os 7 primeiros colocados são os estados brasileiros onde tem o maior número de quilombos e remanescentes, ou seja, as comunidades quilombolas que descenderam dos quilombos no período da escravidão no Brasil. Notem que nós temos bastante comunidades no Brasil hoje em dia, tá? E elas também se lutam por conseguir a posse dessa terra. Agora nós vamos ver aqui, olha, um dos principais nomes da escravidão no Brasil, que foi o Zumbi dos Palmares. Ele foi o primeiro negro, né, a conseguir efetivamente criar um quilombo, onde muitos escravos foram refugiados durante o período da escravidão no Brasil. Hoje, o Quilombo dos Palmares ele está mais ou menos desse jeito aqui, e ele existe na região nordeste do Brasil, né? E onde vivem muitas pessoas, muitos quilombolas que remanesceram daquela época da escravidão, tá? Então, só recapitulando, comunidades quilombolas são comunidades que descenderam da escravidão, né? E descenderam dos negros que foram escravizados no Brasil. E aproveitando também, a professora vai falar com vocês a respeito do capítulo anterior que a gente estudou, que foi sobre os índios, e também dando maior ênfase no órgão federal que é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI existe para proteger e garantir os direitos dos índios do Brasil, tá? Então, vocês irão fazer uma pesquisa lá da apostila sobre esse assunto. Então, a professora só está relembrando um pouquinho para vocês daquilo que vocês já leram sobre os índios e daquilo que vocês já fizeram nas aulas anteriores, tá? Então, só para vocês relembrarem. FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e ela existe no Brasil para proteger e garantir o direito dos índios no Brasil, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula. Tchau!